A paz de Deus, irmãos. Irmão Carlos César Martins. Quero testificar, irmãos, deixar o meu testemunho aqui no canal Comunhão com Deus, irmãos. Mais um testemunho dos feitos e das obras que o Senhor Jesus tem feito. E a palavra, irmãos, fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, irmãos. Efésios 6, versículo 11, irmãos. A palavra nos dá esta advertência para que nós possamos revestir-vos da armadura de Deus, irmãos, e que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, irmãos. Sabemos nós que o nosso principal adversário é o diabo, irmãos. É ele que está contra nós, O apóstolo Paulo, ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos, E aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele está nos mostrando quem é que está contra nós, irmãos, E nós sabemos que quem não pode estar contra nós, irmãos, é Deus. O resto, irmãos, nós, com a armadura de Deus, nós conseguimos resistir. Então, quem está do nosso lado, irmãos, é Deus. Louvado seja Deus. E eu vou testificar, irmãos, para os irmãos, como que Deus me chamou para esta obra, como que eu fui convencido a me tornar um cristão, a me passar para ser um servo de Deus, servir a Deus na congregação cristã no Brasil, irmãos, Inicialmente, eu já havia tido um contato com a igreja visual, irmãos, Desde criança, quando na minha infância, irmãos, eu ia brincar, pinar pipa, brincar de bola, eu sempre via uma igreja cinza, irmãos, nos lugares que eu estava ali brincando, Sempre me passava por mim, Eu passava em uma rua, num setor, e via aquela igreja cinza, irmãos, E isso ficou na minha lembrança, Até que no ano, irmãos, quando eu fui passar férias na casa do meu pai, quando eu tinha 11 anos, eu tive um contato auditivo, irmãos, que Deus falou. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ali ele seria o meu pastor, irmãos, Então eu tive aquele contato auditivo. Glória a Deus, irmãos. Mas o terceiro contato, irmãos, vou relatar para os irmãos, No início da minha chamada, irmãos, não foi na congregação cristã no Brasil, Eu tive um primeiro contato com o Evangelho, irmãos, ainda em São Paulo, no ano de 1997, irmãos, assim que eu saí da Graneiro, que eu fui desligado daquela empresa. Ainda fiquei, alguns meses morando na casa do meu pai, e ali eu tive um contato, irmãos, numa rádio, ouvindo, e ali era uma programação, irmãos, de uma denominação, irmãos, que ali ela fazia inúmeros milagres, e era uma igreja, irmão, que batia de frente, com o diabo, com trabalhos de bruxaria, e era uma igreja forte na oração, naquele princípio, naquela época, e aquilo chamava a atenção, irmão, de muitos, ver aquela oração forte. E um dia, irmão, estava eu ali na praça de São Miguel Paulista, a famosa Praça do Forró. Estava ali, irmão, de bobeira, sentado, porque às vezes eu
ficava andando de metrô, irmãos, pela cidade, né, sem ter o que fazer, né, esperando o tempo passar. E em uma dessas eu estava ali, né, na Praça do Forró, em São Miguel Paulista, né? E saiu um grupo de jovens ali de dentro da igreja, irmãos, né? E aquele grupo de jovens veio até mim e me convidou para participar de um culto ali, né? De um culto dos jovens. E eu aceitei, irmãos, naquela igreja, onde a pregação daquele pastor, oração forte, irmãos, né? E aquilo mexeu comigo, irmãos, porque eu era uma pessoa muito tímida, né? E muito sem conhecimento da palavra, né? E eu fui levado, irmãos, por aquele convite, né? E aquilo se tornou uma rotina para mim, glória a Deus. E quando eu vim para Goiânia, irmãos, né? Já em 98, né? Eu também tive um encontro, um contato com essa igreja aqui em Goiânia, né? A igreja, ela tem, irmãos, como tema, né, o seu tema principal, né, a sua teologia é a teologia da prosperidade. Glória a Deus, irmãos, né? E ali também tem um trabalho de libertação muito forte na sexta-feira, irmãos, né, aonde vai de encontro aos trabalhos de bruxaria, né, trabalhos feitos, né, e ali é invocado, né, o nome do Senhor Jesus para desmanchar aquelas obras do demônio, aqueles trabalhos. E ali eu tendo, irmão, aquela experiência, né, e vendo, vivenciando aquilo, né, eu achei bonito, né, ver, né, expulsar um demônio, mandar um demônio embora da vida de uma pessoa, e fiquei admirado, né, por eu não ter um contato ainda com a igreja, com o Evangelho de Cristo, né, por ter vindo, por Deus ter me tirado, irmãos, né, de uma raiz, né, errada, e estava eu, irmão, à mercê, né, do que Deus ainda ia fazer na minha vida. Glória a Deus, irmãos, né? E ali, irmãos, né, naquela igreja, o pastor pediu para que eu ficasse ali do lado de fora, né, tomando conta do carro dele. Glória a Deus, irmãos. E eu fiquei ali, naquela igreja, irmãos, né? Igreja de porte grande, onde tinha aproximadamente umas 400 pessoas, né? Ali na Vila Concórdia. Fiquei ali, irmãos, né? E fiquei observando e vi aquela oração na sexta-feira, uma oração forte, irmãos, né? Aonde o pastor pregava, né? Você que está aí, você que está lá na casa dele, você tem destruído, colocado amante, colocado as drogas. Você que tem colocado o desejo do suicídio, da depressão, sai da vida dele agora. Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai da casa dele, sai da roupa dele, sai do carro dele, sai do trabalho dele. E ali aqueles espíritos vinham cair por terra, irmãos, né? E eu falei, santo Deus, que poder é esse? Então Deus deu autoridade, irmãos, em nome do Senhor Jesus, para que os espíritos fossem expulsos. E eu achei aquilo bonito, irmãos, né? E uma daquelas jovens ficou possessa por um espírito e ela tentou correr da igreja. E eu vendo aquilo que o pastor fez, irmão, eu fiz da mesma forma, estendi a mão, sem ser batizado, sem ser crente, irmão. E falei, em nome de Jesus Cristo, para. E aquela jovem, irmão, que estava naquele corredor para sair para fora da igreja, ela caiu de joelho na minha frente. E ali o pastor viu aquela cena, irmãos, e no final do culto, ele chamou os obreiros ali, reuniu, falou, nunca vi tanta fé igual vi hoje, com esse jovem aqui. Você quer ser obreiro? E ali, irmãos, eu expliquei para ele que eu não tinha conhecimento bíblico, que eu não sabia achar os versículos, que eu não entendia, que eu não compreendia nada ainda. Ele me disse, né, que
que não só por estudo, né, mas por ouvir a palavra e obedecer. E perguntou se eu queria ser obreiro, né, e ali eu me prontifiquei, disse que sim. E ele comprou ali, irmãos, né, trouxe o uniforme ali da matriz, né, da sede, aonde fez uma oração e consagrou, e eu fiquei em observação, irmãos, e ali me entregou aquele uniforme, falou: hoje é o dia da guerra, o dia da batalha, hoje é o dia que você vai provar para Deus que você é um servo dele, um soldado, um guerreiro. E numa sexta-feira, irmão, no Vale do Sal, né, que a igreja fazia, e para expulsar aqueles espíritos, para desmanchar aqueles trabalhos, eu fui convocado. Falou: hoje é o seu dia, irmãos. E naquele dia uma jovem, irmãos, né, com uma deficiência física de um braço, ela se manifestou com a entidade muito forte, né, e eu me prontifiquei a expulsar aquele demônio. E foi uma luta, uma guerra muito grande. Foi aproximadamente uns 40 minutos de batalha, de guerra. Sai, não saio, sai, não saio. E ali o inimigo, irmãos, querendo me envergonhar. E entrou o sentimento no coração daquela jovem, irmãos, de raiva, de ira, né, um sentimento de ódio contra a minha pessoa, né, que o demônio não saía. Aí o pastor falou: ou vai sair o demônio ou sai o obreiro. Glória a Deus, irmãos, né? E ali ele clamou em alta voz: igreja, estende a mão para cá, vamos queimar o diabo. E ali estenderam a mão, irmãos, e queima, 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 e eu lutando com aquele demônio que estava naquela jovem. E ali ele disse: para você eu não saio. E ali o pastor falou: usa sabedoria, obreiro. Não conversa com o diabo não, expulsa ele. E ali, irmãos, eu usei sabedoria, olhei para aquela cruz que estava ali na igreja, escrito: Jesus Cristo é o Senhor. E aí, olhando para aquela cruz, irmãos, eu disse: Satanás, não é para mim que você tem que sair. Foi para aquele que te derrotou naquela cruz. Olha para a cruz, se você tiver coragem. Irmãos, quando aquela jovem tomada por aquele espírito olhou para aquela cruz, ela deu um grito. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, sai dela e não voltes mais. E o demônio saiu daquela jovem, mano. E eu tive essas experiências ali, sem ter tido uma experiência, irmãos, com o evangelho, com a palavra, né? Mas tive essa experiência na igreja, irmãos, né? Com o pastor. E com o passar do tempo, irmãos, né? Deus assim o preparou, né? E conheci uma jovem, louvado seja Deus, que era serva de Deus, né? E essa jovem se tornou minha primeira esposa, glória a Deus, né? Mãe da minha filha. E através, irmãos, dela eu conheci esta obra, glória a Deus, irmãos, né? Conheci esta obra, irmãos, e houve ali um pequeno desentendimento entre a gente, né? Para qual lado a gente seria, se ela seria da Universal ou da congregação, irmão. Certo que eu nunca tinha colocado o pé dentro da congregação cristã, mas Deus já havia colocado essa jovem no meu caminho. Então, irmão, Deus preparou tudo, casamento, as coisas, né? E antes, irmãos, do evento, o pastor, ele nos orientou. Quando não tinha culto na igreja, irmãos, né? Ele falava: olha, vocês que são obreiros, não fica aí dando bobeira não, vamos orar pelo setor, vamos tacar bomba no diabo. Tacar bomba no diabo, irmãos, era tacar sal nas casas, nas ruas. E aí ele falou: tem as falsas doutrinas aí, as falsas igrejas, né,
tem essas igrejas aí do diabo aí, que estão enganando o povo. E o que vocês têm que fazer? Entra dentro dessas igrejas e repreende o diabo lá dentro. Quando o pastor estiver orando, repreende. E ali, irmão, deram essa missão para nós. Quando não tinha culto, a gente entrava dentro das igrejas, né, disfarçado, né, e ali a gente fingia que ia participar do culto, mas a oração era contrária, era repreendendo o demônio da enganação, né, o espírito enganador. E numa dessas missões, irmão, né, o pastor falou, um vai naquela, o outro vai na outra, e deu a missão, irmãos, para mim. Aí eu lembrei da noiva que era da congregação. Agora sim, eu vou mostrar para ela que é o espírito enganador que está lá. E fui ali, irmãos, na Vila Pedroso. Glória a Deus, irmãos. E peguei aquele sal, peguei ali um monte de convite, entupi ali no correio da caixa postal da igreja. Glória a Deus, irmãos, e taquei sal em cima da igreja, irmão. Eu fiquei na frente ali repreendendo. Falou, Satanás, eu te repreendo, o espírito enganador, eu te repreendo. Você tem enganado as pessoas dentro dessa igreja. Eu te amarro, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, sem ter colocado os pés dentro da igreja. Glória a Deus. E com o passar do tempo, irmãos, em 1998, estava eu noivo da minha primeira esposa, mãe da minha primeira filha, e o que aconteceu, irmãos, aí, ela me convidou para ir ali no Garavelo assistir um culto, e depois de alguns meses de noivado, ela já tinha ido na Universal. Aí ela não queria ser dessa igreja, e eu fui com ela ali, e quem estava atendendo o culto ali era o irmão Francisco, irmão cooperador. E ali, irmãos, quando eu adentrei, eu tomado por aquele espírito, quando o irmão veio me saudar, me dar a paz de Deus, o ósculo santo, irmãos, eu o repreendi, falei, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não me conhece e quer beijar minha face, beijo de Judas. E ali aquele irmão tomou um susto, irmão, e imediatamente saiu de perto de mim ali do banco. Eu fiquei sozinho naquele banco ali, irmãos. Eu falei, agora sim, a guerra é entre eu e essa falsa igreja aqui. Vamos ver. Irmãos, eu prostrei o meu joelho ali na hora da oração, comecei a repreender ao contrário, mas não sabia eu, irmãos, glória a Deus, que eu estava como Saulo, perseguindo os cristãos, estava na contramão, irmãos. Louvado seja Deus que o Senhor, irmãos, poupou minha vida e teve misericórdia da minha alma, glória a Deus, irmãos. Mas eu paguei um alto preço por ter enfrentado Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmãos, quando o Senhor mandou a palavra, glória, mandou em Atos, capítulo 8, irmãos, a conversão de Saulo, irmãos, glória a Deus, E ali o irmão Francisco, tomado por Deus, irmãos, glória a Deus, usado por Deus ali na palavra, pregou as seguintes palavras: hoje não foi Saulo que entrou por essas portas me perseguindo. Olha, ai daquele que tocar nenhum dos meus pequeninos, é melhor que não houvesse nascido. Hoje você tem me confrontado, ser ousado. Você teve a ousadia de me enfrentar e de vir dentro da minha casa me enfrentar. Mas assim como eu fiz com Saulo, que derrubei o cavalo e o cavaleiro, assim eu faço com você também.
quem fala contigo é o seu pastor. Hoje não é o homem, hoje sou o seu pastor. Eu sou Jesus. Duro para você é ir contra os agrilhões, é me enfrentar. É melhor que você cometa o suicídio. Glória a Deus, irmãos. Eu lembrei de tudo que havia acontecido, dos livramentos, do suicídio, de Deus falando, irmãos, comigo quando eu tinha 11 anos, que Ele era o meu pastor. Glória a Deus, irmãos. E ali foi entrando um sentimento de arrependimento, de vergonha, irmãos. Santo é o nome do Senhor Jesus. E ali o irmão Francisco pregava, irmãos, você tocaste nenhum dos meus escolhidos, e ficará uma marca, uma chaga aberta na sua alma. A mesma marca que Paulo teve que carregar, o espinho da carne, você também carregará. Santo é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Deixarei uma marca. E da mesma porta que você entraste para me confrontar, para me perseguir, por esta porta você será perseguido também. Glória a Deus, mas não negarás o meu nome. Eu serei o teu pastor. Louvado seja Deus, irmãos, que dali para frente eu não tive mais vontade de colocar o uniforme de obreiro. Entrou ali um esfriamento, comecei a enxergar a igreja de outra forma, irmãos, a congregação, como a igreja de Jesus Cristo, como uma casa de oração, uma casa de respeito, e não uma casa de comércio, irmãos, não uma pizzaria, uma padaria, como se você compra o milagre e leva embora para sua casa, irmãos, Ali não. Ali o Senhor Jesus já comprou a nossa luta, irmãos, já comprou a nossa salvação com duro preço, irmãos, da cruz. Ele foi crucificado ali para nos salvar. E eu entendi, irmãos, que eu estava no lugar errado, por falta de entendimento, de sabedoria, mas que eu havia ouvido a voz do pastor, irmãos. Glória a Deus, E eu ouvi a voz verdadeira do pastor, irmão, e ele cuidou de mim. E no ano, irmãos, com o passar do tempo de 1999, no dia 31 de dezembro de 1999, o irmão Braga, irmão, saudoso irmão Braga, ancião Braga, pregou, irmão, uma palavra ali para o arrependimento dos pecados. Glória a Deus. E eu que era um homem, irmãos, pecador, um homem miserável, irmãos, pensava que sabia alguma coisa, mas não sabia eu, irmão, que não sabia nada. Ainda era uma criança, um bebê na presença de Deus. E foi assim, irmãos, que o Senhor me converteu na sua graça, no seu caminho chamado Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus, irmão, que me chamou, que me separou para este caminho. E daí em diante, irmãos, houve ali o evangelismo, os milagres dos cadeirantes, a libertação da cura da minha primeira filha, e inúmeros milagres Deus fez na minha vida, irmãos. Mas eu carrego o espinho, irmãos, na alma. Louvado seja Deus. Mas eu sei, queridos irmãos, que no fim eu herdarei a coroa da vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus. E esta foi a minha conversão, o meu encontro, irmãos, com o Senhor Jesus, dentro da congregação cristã no Brasil, onde eu fui enfrentar Deus, irmãos, e sair dali completamente desnorteado e convertido ao Senhor Jesus.
Louvado seja Deus, irmãos. Então é assim que Deus trabalha, assim que Deus age. Quando, irmãos, Ele tem um plano na vida de alguém, Ele arranca essa pessoa da onde ela estiver, irmãos. Quando Ele tem um propósito, quando essa pessoa, irmãos, tem o selo da promessa, quando ela tem, irmãos, a garantia que o Senhor Jesus nos dá, que foi Ele que nos escolheu, e não foi nós que escolhemos eles. Foi isso que aconteceu comigo, irmãos. O Senhor me escolheu para sofrer, para testificar a sua obra, com as marcas, irmãos, de uma humilhação, as marcas, irmãos, de um cristão, de uma rejeição. Mas eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, por isto, porque essa é a marca que o Senhor colocou em mim. Então, soldado ferido, Carlos César Martins, aqui de Goiânia, irmãos. A santa paz de Deus, eu quero agradecer ao canal Comunhão com Deus, irmãos, por mais essa oportunidade, mais esta obra, irmãos, que possa edificar a muitos, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.